todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de revisões Transformers. Sou o Blade Spark. Hoje venho fazer a revisão deste espetacular Decepticon Leader Class Astro Train e sem mais demoras, vamos a isso. Temos então aqui o Astro Train. Como podem verificar, o meu é a versão ou linha Siege. Também para vos dizer que na linha Earthrise, na linha terrestre, ele foi reeditado. Literalmente é o mesmo Transformer, com os mesmos acessórios, tudo igual. A única coisa que é diferente é só mesmo a caixa. E por falar nisso, de forma muito rápida, desvio aqui um bocadinho e vou-vos mostrar a caixa. Aqui diz o nome dele, Astro Train, Transformers Siege War for Cybertron Trilogy, Hasbro, Transformers Generation Takara Tomy. Na parte superior, emblema dos Decepticons. Aqui Transformers War for Cybertron Trilogy. Esta lateral, esta imagem muitíssimo fixe, espetacular, do Astro Train, parece que vai fazer um ataque ou algo assim do género, com aquela grande arma, que também já vos vou mostrar. Aqui os vários idiomas. Na parte de trás da caixa temos os vários passos, que ele é um triple changer. Temos então o modo robô, temos aqui o modo robô, o modo Space Shuttle, ou vai e vem, espacial. Aqui o modo comboio e aqui uma estação espacial também para ele. Assim, é um outro modo, também já vos irei mostrar. Também está interessante e está muitíssimo fixe. Aqui esta imagem lateral também já é mais conhecida da linha Siege. E aqui a parte de baixo da caixa já estamos mais habituados a ver. Temos então aqui o Astro Train e tem já a ser um bocadinho crítico em relação a este Transformer. Visto aqui da parte da frente, o vai-vem espacial está espetacularmente bem feito e muitíssimo fixe. Visto agora por este prisma, é certo que esta zona aqui parece bastante incompleta. É assim, hoje em dia também já há tantos Transformers designados como Partformers. Na minha opinião, se viesse assim aqui um bocado de plástico daqui a aqui, assim a disfarçar um bocadinho mais, depois desencaixássemos e guardássemos à parte, eu acho que até ficaria mais bonito. Ok, que ficava um Partformer, mas quer dizer, hoje em dia é um bocado todos os Transformers serem assim é um bocadinho normal. Pronto, é a minha opinião, vale do que vale. Mas digam aí nos comentários o que é que vocês acham, o que é que preferiam, se gostam mais dele assim completo, ou se acham que a Hasbro também podia ter comatado um bocadinho mais aqui esta zona, pronto, fazendo assim de uma outra maneira e tendo assim um vai-vem espacial um bocadinho mais completo. Ainda assim, continuo a dizer e a afirmar que é um Astro Train muitíssimo bom, super fixe mesmo cartoon e G1 espetacular. Ok, que tinha que salientar e pronto, falar sobre esta zona. Ainda assim, também há outras alternativas. Para quem tiver impressoras 3D, já há ficheiros que dá para imprimir upgrades para esta zona aqui. Quem não tem impressoras 3D, se for pesquisar no Google ou eBay ou noutras zonas, irão conseguir encontrar e por sua vez comprar esse também upgrade para disfarçar um bocadinho mais aqui esta zona. Também estou um bocado tentado em fazê-lo, em comprar para mim, para o meu Astro Train. Mais à frente, depois também devo fazer isso para este magnífico Transformer. Mostrar-vos já aqui alguns detalhes, visto aqui pela parte da frente, muitíssimo fixe, muitíssimo bem feito. Aqui estas janelas aqui em cinzento, muitíssimo porreiro, gosto imenso. Esta lateral também muitíssimo porreiro, é certo que temos aqui dano de batalha, como já disse noutras revisões e continuo a dizer, não faz confusão. E pronto, está aqui, está fixe, para mim está porreiro. Continuando assim, não vou estar a apontar mais esta falha, mas mesmo assim temos muitos detalhes e aqui muitos pormenores, como também podem verificar. Visto aqui pela parte de trás, aqui os propulsores aqui do vai-vem espacial também muitíssimo fixe. Visto aqui pela parte traseira também está muitíssimo porreiro. É compatível com Blast Effects, só dar-vos aqui um pequenino exemplo. Se quiserem podem colocar qualquer tipo de Blast Effects que tenham, desde que caiba entre eles, e fazer algo assim do género e depois como se ele fosse para o espaço. É só um pequenino exemplo, engraçado, mas está muitíssimo fixe, está bonito assim, visto pela parte assim de trás. Esta lateral é igualzinha à outra, visto pela parte de cima. Em ambas as asas temos o logotipo dos Decepticons, como também podem verificar. Aqui ainda se vê mais o dano de batalha, mas ainda assim está correto, pronto, está muitíssimo fixe. Visto pela parte de baixo, também acho uma transformação muitíssimo bem concebida e feita. É certo que aqui temos um bocadinho as rodas do comboio, mas ainda assim está muito bem disfarçado e está muitíssimo fixe. Temos então aqui o Astro Train, está magnífico. A dizer-vos também que para esta revisão vou trazer uns certos Transformers um bocado especiais, portanto não podem perder a revisão no todo,
mas na parte das comparações, agora no modo veículo vou trazer um ou outro mais especial, e quando for no modo robô do Astro Train, essa parte então vai ser mesmo muito especial. Portanto, não percam toda a revisão e estes certos aspectos mais técnicos da parte da transformação, vejam, vai ser muito interessante e muitíssimo fixe. Vou agora trazer os Transformers para comparar com o modo vai-vem espacial. Para as comparações, trago já aqui o Starscream. Gosto imenso deste Decepticon, deste Transformer, é espetacular. E pronto, gostava de vos mostrar como é que ele fica assim perto do Astro Train. É certo que não é um vai-vem espacial, é um caça de combate, mas ainda assim acho que fica aqui umas comparações, assim, uma comparação interessante. Mostrar-vos aqui a nível de dimensão, assim como fica aqui com o Astro Train. E gosto muito destes dois Decepticons, muitíssimo fixe, muitíssimo espetaculares mesmo. Trazer agora para vocês a comparação especial, que é nada mais, nada menos que aqui o vai-vem do Skylynx. Ter dois Space Shuttles ou dois vai-vens espaciais, eu acho que é um tanto interessante e muitíssimo porreiro, e gostava e quero mesmo mostrar-vos como é que ficam assim os dois um ao lado do outro, muitíssimo fixe mesmo. E então agora mostrar-vos também aqui em tamanho, em dimensão, certo que aqui o Skylynx é um bocado maior, mas pronto, também a nível de Transformer ele também o é, e claro que aqui no vai-vem também se reflete assim esse tamanho, essa diferença de tamanho em comparação ao Astro Train, mas acho que ficam aqui dois Transformers muitíssimo fixe, muitíssimo porreiros. Tirá-lo agora de momento para trazer outro Transformer que Decepticon também é magnífico, que é mesmo o Galvatron, e trago pela razão de que o Astro Train também entra no filme de 86. Como muito em breve irei fazer a revisão do Galvatron, achei interessante, pronto, vos mostrar como é que ele fica, como é que ficam ambos, um ao pé do outro, e acho que fica assim uma comparação também porreira e interessante, e para terem uma noção de dimensões, comprimentos, e acho que fica assim muito porreiro. Trago então já aqui, como eu costumo chamar, caixa de armamento, ou quando ele está em modo comboio é mais um vagão, também todo artilhado, digamos assim, e já vos vou dizer o porquê. Ele rola muitíssimo bem, como é suposto, ele tem aqui uma roda grande aqui atrás e uma aqui de cada lado, portanto duas à frente, portanto rola muitíssimo bem. Quando ele ficar no modo comboio também já vos irei mostrar que isto depois é mais um acrescento, um vagão. Mas agora o mais interessante é abrindo aqui estas laterais, e pronto, por isso é que eu lhe chamo caixa de armamento, porque mostra realmente aqui todo o arsenal que vem com este Astro Train, que é mesmo fenomenal. Tirando já agora aqui uma arma aqui de cada lado, para também vos mostrar. Estas armas são bastante diferentes das armas padrão, ou algumas armas padrão que vêm nos Transformers. Estas são mesmo, pronto, são mesmo dedicadas a este Astro Train, são muitíssimo fixe. Estas são muitíssimo iguais, o que muda depois é que na parte de dentro aqui delas tem aqui um pin de cada lado, como podem verificar. Já vos vou depois mais à frente na revisão mostrar o porquê de elas terem assim aqui este pin aqui deste lado, na parte interior. Depois também temos aqui este grande canhão, digamos assim, muitíssimo porreiro também, muitíssimo fixe. Este canhão aqui espetacular, muitíssimo porreiro. Assim como esta Gatling Gun ou Machine Gun, como também se costuma -se dizer, e até acho que era aquela arma que estava na caixa, naquela design que eu vos mostrei, naquela lateral, era mesmo esta arma que lá estava, e então é altamente espetacular mesmo. E também aqui um lançador de mísseis, como podem também verificar, aqui um bocadinho de fogo. Este lançador de mísseis também, então ele é completamente bem artilhado, muitíssimo fixe, muitíssimo porreiro. Agora, esta parte aqui vou só de momento colocar um bocadinho ali de lado, trazendo então agora o Astro Train aqui mais para a frente para vos mostrar exatamente como as instruções indicam aqui a colocação do armamento. Este lançador de mísseis é para aqui. Como há pouco eu também vos mostrei e disse, todos estes portos depois vocês podem colocar como preferirem. Aqui só vou mesmo exemplificar à risca, tal e qual como está nas instruções. O
a Gatling Gun ou Machine Gun aqui deste lado, este grande canhão aqui neste porte e estas duas armas, assim, aqui estas duas armas muitíssimo porreiras também, uma de cada lado das asas, assim, esta deste lado e esta deste lado. E então agora mostrar-vos como ele fica todo literalmente artilhado, assim como dizem as instruções. Mostrar-vos aqui da parte da frente, como podem verificar, ele assim todo artilhadão. Isto aqui deste lado, aqui a Machine Gun é um bocadinho diferente do que o outro lado, só isso. Tirando isso, só para vos mostrar como é que fica exatamente como as instruções indicam. Trazer também novamente aqui esta plataforma, ou há pouco como eu estava a dizer, aquela caixa de armamento, ou vagão no modo comboio. Aqui o que podemos fazer é, pegando assim nesta parte agora como está, quando vem aqui o armamento todo, pousar aqui o Astro Train e fazer aqui, digamos, como uma base, pronto, assim, de preparação ou de reparação, quem sabe, se calhar acabar de... Estou a brincar, mas se calhar aqui acabar de construir aqui o vai-vem espacial, não sei, mas é, pronto, é mais uma opção que há. O que também podem fazer, caso queiram ou gostem, retirar estas armas desta asa e daquela, por exemplo, e colocar aqui nesta zona, como se fosse assim um modo defensivo, estar aqui a defender aqui um bocado mais este modo, é uma opção, mas só para vos mostrar também como fica, assim visto da parte da frente, e visto aqui deste outro lado, pronto, isto depois é opcional, e está muito porreiro. Agora vou voltar aqui a colocar a arma onde estava, exatamente igual, pronto, assim. Uma nota também a dizer-vos, estes encaixes aqui de ambos os lados, isto dá para as novas bases ou aqueles Transformers que dá para fazer extensões destas plataformas, dá para colocar, encaixar aqui, dá para, pronto, por exemplo, o Omega Supreme, isso tudo dá para encaixar e fazer extensões de bases, como por exemplo o Skylinks também tem assim este encaixe, isso dá. Para as bases antigas não é compatível, mas ainda aí de ver e tentar procurar que deve haver algum suporte hoje em dia que encate neste e depois dê para encaixar nos antigos. Neste momento, pronto, ainda não tenho a certeza sobre isso, mas já sabem, isto aqui também é extensões de bases e isso tudo está muitíssimo porreiro. Outra situação muitíssimo fixe que vos quero mostrar, tirando aqui o Astro Train, pousando aqui toda esta zona, digamos assim, e aqui estes três encaixes, digamos assim, encaixando aqui nestes três pinos, dá para, digamos, fazer aqui uma base de lançamento do Astro Train, como podem também verificar, e acho que fica muitíssimo porreiro, ele aqui todo cheio de armamento, e depois por sua vez aqui uma quase estação espacial para o Astro Train para ser lançado para o espaço. Também aqui aconselho a colocarem assim aqui esta zona, que dá um bocadinho mais de estabilidade aqui a esta plataforma ou base de lançamento. Claro que se depois forem encaixar a outras bases, pronto, também, assim também dá mais um bocadinho de suporte, mas é conveniente, assim fica mais estável, assim o Astro Train, deste modo. Mostrar-vos também agora como fica assim de lado, ou também caso queiram, também podem rodar, pronto, depois são opções, podem depois ter como preferirem, mas acho interessante e é como exatamente estava a exemplificar na parte de trás da caixa que há pouco vos mostrei no início da revisão. Então era mesmo esta situação que lá estava para vos mostrar. Agora a retirar aqui esta parte de baixo, vou aqui preparar o Astro Train para agora fazer a transformação dele em modo comboio. Agora inicio a transformação para o modo comboio. Vamos aqui à parte dos propulsores, abrimos aqui a zona, esta zona aqui, esta asa aqui fecha-se e esta parte toda comprime-se aqui para dentro. Fechamos este espaço aqui laterais. Pronto. Não se vê agora aqui a cabeça dele, porque de propósito, antes de fazer a transformação no modo vai e vem, rodeia para agora mesmo ela estar um bocadinho mais oculta e assim acho que está um bocadinho mais fixe. Aqui esta zona voltamos a fechar, a zona aqui dos propulsores volta-se aqui a fechar novamente. Aqui as asas vamos fechá-las assim e para aqui, e esta ranhura, podem aqui verificar, esta ranhura vai ter de encaixar aqui neste pino, ou este pino vai ter de encaixar aqui nesta ranhura. Isto é igual para ambos os lados.
já está. Já encaixou bem. Deste lado agora é a mesma coisa. Fechamos assim aqui a asa aqui para dentro. E novamente aqui esta ranhura. E já está. Pronto, como podem verificar, fica assim, fica bem, fica aqui tudo bem fechado. Chegando agora aqui à parte da frente do vai-vem, abrimos aqui esta zona toda. E esta zona aqui também temos que abrir. Aqui esta parte aqui da frente do vai-vem espacial. Para rodar agora aqui de ambos os lados, este e esta zona aqui também rodamos. E se isto compactuar um bocadinho comigo, vou agora chegar um bocadinho aqui para esta zona. E agora aqui de dentro vamos trazer aqui esta peça, assim aqui para a frente, podem verificar aqui, e esta aqui também, este lado é igual. Pronto. Agora, podemos fazer agora aqui a rodar um bocado aqui o Astro Train, e esta zona aqui do logotipo dos Decepticons, pelo menos é assim a maneira mais fácil que eu tenho para vos explicar, isto vai ter de ir assim aqui para baixo. Desliza toda aqui para baixo, como puderam verificar. Agora fazer aqui deste lado é a mesma coisa e toda esta zona aqui vai deslizar assim aqui para baixo. Já está, até faz um clique, quando o clique estiver feito é porque está ok. Vamos agora aqui voltar a encaixar a parte da frente, unir toda esta zona muito bem unida. Assim muito bem encaixado, esta zona aqui muito bem apertada, só para isto depois não ficar assim com uma grande falha aqui à frente, pode acontecer, mas como podem verificar já está mesmo quase. Agora esta zona aqui da parte de trás rodamos aqui para a frente, esta parte aqui das rodas, roda-se, fecha-se aqui esta zona de ambos os lados. Vamos aqui voltar outra vez a encaixar aqui ambas as peças e encaixar isto tudo bem encaixadinho, encaixar isto tudo, está tudo bem encaixado. Esta parte agora baixa-se, temos agora aqui também as rodas, aqui mais da parte da frente, este lado é a mesma coisa, baixa-se, temos agora aqui também as rodas. Aqui um bocadinho, pronto. E temos então aqui o Astro Train no seu modo comboio, espetacular, está mesmo muitíssimo bem feito, parece que foi retirado do cartoon, ou uma excelente homenagem ao cartoon e ao G1, ele rola muitíssimo bem, como podem também verificar, está mesmo muitíssimo fixe. Tentar agora fazer um bocadinho aqui melhor o zoom para vos mostrar mais os detalhes e aqui os pormenores, logotipo aqui dos Decepticons, aqui esta zona assim em cinzento. Esta parte aqui está muitíssimo fixe, está mesmo muito louca. As rodas rolam mesmo, estas rodas aqui, esta e todas estas rodas aqui, está cheio de detalhes e pormenores, como podem verificar. Esta zona aqui volta a ser novamente em cinzento, aqui as janelas também, muitíssimo fixe, aqui esta zona também cinzento. Aqui os propulsores, visto a parte de trás, mas isto também é característico dele, ele é mesmo assim. Esta lateral igualzinha ao outro lado, aqui novamente o logotipo dos Decepticons, visto aqui pela parte da frente, tentei ao máximo fechar aqui esta pequena gap, esta falha, mas já não dá, pronto, já não dá mais, ainda assim acho que ficou muito porreiro, e está muito porreiro, mas não é por aí. Visto pela parte superior, como podem também ver pela parte de cima, visto pela parte de baixo, o facto de ter rodado aqui a cabeça dele, agora não se pode dizer que se vê a cabeça, porque está virado ao contrário, então acho que está muitíssimo porreiro. E trago agora o vagão que há pouco vos falei, que é este vagão, só agora achar aqui um bocadinho, este vagão que aí está na parte do comboio, agora encaixa-se aqui na zona dos propulsores e ficamos então aqui com um comboio, aqui um Astro Train em modo comboio um pouco maior, mas pronto, é mesmo assim, e então esta zona assim dá para, digamos, é mais um vagão e fica um bocadinho maior. O que também podemos fazer é ir buscar agora todo o arsenal dele, que há pouco também vos mostrei, todo este arsenal, todo este armamento, e podemos começar a distribuir estas armas todas aqui pelo Astro Train.
E então vou já mostrar aqui o lançador de mísseis, pode ficar aqui mais nesta parte da frente. Estas armas aqui, depois é assim, claro que no vosso podem meter ao vosso critério e como gostarem. Só estou aqui a fazer como também diz nas instruções. Aqui nesta zona fica aqui uma destas armas e esta outra arma vem aqui para este outro lado do vagão. A Gatling Gun vai aqui para este lado, por exemplo, e este canhão diferente vai para aqui. Na minha opinião, ficamos aqui com o Astro Train, aqui um comboio todo ele artilhado mesmo, até, passa a expressão, mas como se costuma-se dizer, artilhado até aos dentes, basicamente. E então está cheio de armamento, muitíssimo fixe. Para as comparações, trago já aqui o Starscream e está muitíssimo porreiro. Há pouco ele era maior que o modo vai-vem espacial, agora já nem tanto, como podem verificar. Mas ao fim e ao cabo os comboios costumam ser muitíssimo compridos, com imensos vagões ou carruagens, por isso até que acho que fica interessante assim esta escala e acho que fica até muitíssimo bem. Trago também aqui o Megatron, que também no meu ver fica muitíssimo porreiro os dois. Assim os dois acho que ficam muitíssimo fixe. Novamente claro que um comboio e o outro é um tanque, mas ainda assim muitíssimo interessante, os dois são excelentes Decepticons e Transformers muitíssimo bons, por isso acho que ficam muitíssimo porreiros assim os dois. E trago também aqui esta situação um bocadinho diferente, mas como há pouco mostrei o Skylynx só no seu modo vai-vem espacial, faz sentido também trazer agora assim este modo e mostrar-vos este modo. Basicamente é o que serve para transportar o vai-vem espacial, para depois, pronto, depois é outra situação quando eu fizer a revisão dele eu hei-vos mostrar, mas é digamos o modo entre aspas veículo do Skylynx e também me parece muitíssimo fixe e porreiro. E ficam assim os dois, ele é muito maciço, este Skylynx é muitíssimo maciço, mesmo forte, robusto e pesado, mas acho que fica assim uma comparação interessante entre os dois, ficam assim muitíssimo porreiros, acho que ficam fixe. E vou agora preparar aqui o Astro Train, encaixei aqui o vagão e retirei todo o armamento, começando agora aqui a transformação dele. Começamos por desencaixar aqui esta parte, aqui desta zona, e abrimos aqui um pouco para esta zona das rodas todas e virarmos para aqui. Aqui deste lado é igual, desencaixamos aqui um bocadinho, levantamos, rodamos tudo para aqui. Vou agora dar início aqui à parte das asas novamente, abrimos e voltamos a abrir aqui as asas na totalidade. Agora, como podem ver aqui a parte de cima já está mais assim já arranjada. Continuar aqui pela parte de baixo, abrimos agora aqui esta zona toda, isto agora há bocadinho apertei tanto, ok. Abrimos aqui esta zona toda, agora vou rodar aqui outra vez um bocadinho, abrimos aqui esta parte também e esta peça voltamos a fechar e a comprimir. Não se esqueçam de fechar bem isto e comprimir bem para cima, aqui é a mesma coisa, fecha-se e comprime-se. Rodamos agora esta peça para aqui, esta parte para aqui, esta é igual e a parte aqui da perna desliza para baixo e encaixa. Aqui é a mesma coisa, desliza para baixo e encaixa. Agora aqui dar uma nota. Aqui este pino, como podem aqui verificar, tentar fazer um bocadinho melhor o zoom para vos mostrar ainda melhor. Aqui este pino, temos aqui duas opções, que é pôr assim direito, e esta zona fica assim direito ao painel, mas segundo as instruções é para colocar neste segundo orifício, e então fica assim ligeiramente enviosado. Depois coloquem como preferirem, ou direito ou enviosado. Tem estas duas opções. Eu vou agora fazer como diz as instruções e já está. Esta parte aqui agora desencaixamos. Esta parte aqui é a zona aqui dos pés, aqui desencaixa-se. E esta parte agora desencaixou-se e esta aqui também é a mesma coisa. Desencaixamos daqui, ela está bem fixa. E assim, virando aqui para a frente, este pino aqui vai encaixar este orifício aqui. Portanto, aqui um bocadinho e encaixa, já está. E este lado também é a mesma coisa. Agora aqui a parte das pernas do Astro Train já está. Continuando aqui a transformação do Astro Train, esta zona aqui dos propulsores agora
abre-se aqui esta parte. Mostrar-vos agora aqui bem, esta zona aqui baixa-se um bocadinho, sim, depois encaixa-se e fica aqui encaixado. Todo este setor agora das asas e isso tudo desencaixa-se tudo, baixamos assim um bocado, como podem estar a verificar, esta parte baixa-se toda e fica assim agora, e é como se fosse aqui, digamos, a mochila dele, fica assim aqui a mochila do Astro Train, mais as asas, e então fica muitíssimo porreiro. Agora mostrar-vos aqui um bocadinho melhor a zona aqui dos braços. Agora abrem-se ambos os braços, esta zona aqui desencaixa-se, que isto tem aqui um pino, que estava aqui encaixado, desencaixa-se aqui a mão também agora revela-se já, pronto, já está aqui a mão, acabamos por baixar, roda-se aqui 180 e já está. Este lado é igual, abrimos aqui, desencaixamos aqui o pino deste orifício, baixamos aqui esta zona, aqui a mão também posso já revelar aqui a mão, rodo 180 e também já está, rodo agora aqui a cabeça dele e para finalizar na totalidade estes painéis aqui, este painel aqui baixa-se e este painel baixa-se e revela-se também agora aqui a cintura e temos então agora aqui um Astro Train, na minha opinião, Super G1. Para as comparações, trago já aqui o líder Megatron, líder dos Decepticons, para verem como é que fica aqui com o Astro Train. E acho que os dois ficam muitíssimo porreiros. Se eu já tivesse aqui encaixado, entre aspas, um upgrade que já vem mesmo com o Astro Train, ele ficaria um bocadinho nada maior, mas ainda assim acho que esta escala para mim é que está muitíssimo porreira e bem feita. Isso já faço depois o encaixe ali dos upgrades do Astro Train. Tirar agora aqui o Megatron, trazer também já aqui o Starscream, também acho que fica muitíssimo porreiro aqui ao lado do Astro Train, ficam assim os dois muitíssimo porreiros, está muitíssimo bom mesmo. Vou agora ajustar aqui melhor o Astro Train para trazer-vos então a tal comparação muitíssimo fixe, mesmo fixe. E era esta a comparação assim de surpresa que eu queria fazer para vocês. Como podem verificar, este é o meu Combiner Devastator. Não é oficial, não é da NBK, mas para mim é aquele Devastator que entra nas escalas. Já vi, são muito picuinhas com isso das escalas. Para mim este é o Combiner Devastator que se encaixa melhor na minha coleção, na minha opinião, claro. Tentar-vos mostrar aqui um bocadinho melhor, aqui mais em detalhe, aqui o Astro Train. Claro que ele aqui comparado com o Combiner fica assim um bocadinho diferente e é mais pequeno, como é óbvio, mas este Devastator também é muitíssimo fixe e também irei fazer a revisão dele, como é óbvio, para vos mostrar a todos, mas acho que se encaixa assim um tanto porreiro com o Astro Train, acho que fica interessante assim esta comparação de escala e era esta a surpresa que queria fazer para todos vocês, de escala de comparação assim com um Combiner Devastator, e acho que fica porreiro. Vou agora ajustar isto tudo para focar outra vez no Astro Train. E novamente aqui com o nosso Astro Train, vou agora trazer aqui este armamento todo dele, que há bocadinho já vos tinha mostrado, mas para vos mostrar agora uma coisa muitíssimo fixe, que é uma Mega Weapon, assim uma arma mesmo grande. Pegando aqui na Machine Gun ou Gatling Gun e nestas duas armas, que têm os pinos assim aqui um de cada lado, o que vamos fazer é, aqui tem um porte aqui também, então encaixamos assim aqui os pinos, assim uma arma de cada lado, como podem verificar. Este grande canhão encaixa-se assim aqui deste lado, encaixa-se aqui na Gatling Gun, tem aqui esta peça, encaixa aqui, e também se quiserem dá para, com este lançador de mísseis, coloca-se também aqui neste pino e encaixa-se assim aqui. Portanto, temos aqui já uma Omega Weapon Zorra aqui para o Astro Train, muitíssimo fixe, como podem verificar, fica mesmo grandalhão. Fica aqui uma arma mesmo espetacular, mesmo big. É compatível com Blast Effects, depois coloquem o que vocês quiserem. Isto por acaso é do Rodimus Prime, mas seja qual for, escolham depois o que vocês preferirem. E fica um bocadinho agora mais pesado,
tipo o Astro Train segurar nisto tudo. Não, mas ele segura, ele aguenta, ele é forte. Então temos aqui esta Omega Weapon Zorra, espetacular mesmo. Agora retirá-la. Claro que depois se quiserem também temos outras opções, que é o facto de ele continuar com imensos portes. E então, como podem verificar, temos aqui um porte, temos aqui outro. E pronto, aqui nas asas, mas não vou agora considerar muito isto. A nível das armas, com estes pinos podem colocar se quiserem assim aqui, ou aqui no antebraço, ou aqui na zona inferior. Isto é igual para ambos os lados, só estou a dar o exemplo de um, mas para o outro é literalmente igual com esta outra weapon, um porte do outro lado. Também dá para metermos uma arma assim aqui em cada mão, como é óbvio, assim. Dá para colocarmos assim uma weapon de cada mão, muitíssimo fixe também. Esta Gatling Gun também acho muito porreira, está muitíssimo fixe. Assim, aqui as duas weapons. E pronto, aqui o lançador de mísseis também é a mesma coisa. Também se quiserem podem colocar aqui nos portos, ou no antebraço, ou aqui nesta zona. Pronto, assim aqui na mão também ele encaixa mais ou menos, encaixa um bocadito, ou então assim aqui do lado também se preferirem também dá. Assim uma mini pistola, ou um mini lançador de mísseis, digamos assim, é como preferir. Depois temos muitas opções, fica ao gosto e ao vosso critério. A nível também do vagão, vou trazer novamente aqui o vagão para vos mostrar que agora, abrindo aqui estas duas peças laterais, desencaixando aqui, puxando esta zona toda, puxa-se. Agora pus aqui um bocadinho de momento, o resto. E aqui esta zona, o que dá agora é para separarmos. E aqui nos pés dele temos um porte de cada lado, encaixamos assim estas plataformas, uma em cada pé. E aí está, agora temos o Astro Train um bocadinho maior e se formos a ver com a quantidade de acessórios e de plástico e este atrelado e esta situação, talvez seja por isso que a Hasbro definiu como um Leader Class. Para mim, ele tem tamanho de Voyager, ele é a nível só dele, é um tamanho de um Voyager. Claro que aqui ganhamos mais uns milímetros, isto também não é por aí, mas pronto, enfim, é como é, só para vos dizer isso. Agora aqui o resto do vagão. É assim, eu vou ser muito sincero e honesto para vocês. Normalmente eu guardo isto à parte e pronto, e guardo ou até ponho aqui o armamento todo, como isto dá para arrumar todo o armamento. Até costumo deixar aqui tudo arrumado, deixo isto assim aqui, tipo assim fechado ou isso e guardo à parte. Mas tenho que vos mostrar esta opção, porque as instruções também o dizem. Voltando assim aqui a fechar, aqui estes painéis laterais, esta zona vem para aqui, aliás, roda-se primeiro assim aqui. Desculpa que isto primeiro roda-se, fecha-se depois os laterais, é mais fácil assim, fecha-se aqui esta zona e aqui o que dá para fazer é aqui nos propulsores, fechamos, encaixamos aqui estes pinos, 3 pinos e pronto, fica assim este acessório, eu acho que fica um grande backpack e pronto, aí está, ficou, só se vocês gostarem, ok, se vocês gostarem está fixe. Mas claro que aqui depois também podem meter assim as armas, se quiserem também assim uma de cada lado, é uma opção que tem. É certo que ele não fica muito fixo, portanto temos sempre assim um bocado de rotação aqui. Claro que depois se quiserem também podem guardar o resto do armamento todo aqui interior. Óbvio que se usarem aqui a weapon, depois já não dá para usar aqui no mesmo porte, não dá para usar aqui para guardar nada. Mas pronto, temos assim esta opção, tenho que vos mostrar e eu, por norma, prefiro ver assim a zona dos propulsores dele assim nas costas e não ter esta mochila. Mas se quiserem meter a mochila, também não sou nada contra, atenção. Isto depois vai de opiniões e de gostos. Ainda assim agora, para vos mostrar as articulações do Astro Train, ele até tem uma articulação porreira. Aqui a cabeça é uma ball joint, roda 360 graus, bem à vontade. Aqui os braços, aqui temos um bocadinho de limitação, roda isto para trás. Bate aqui nas asas e depois já não vai mais. Aqui nesta zona para baixo é a mesma coisa, portanto ele não roda aos 360, como podem verificar. Isso não roda mesmo. Aqui a nível de amplitude para o lado abre isto, depois já não abre mais, porque se uma pessoa fizer um bocadinho mais já começa a levantar este painel. E eu não considero, digamos, porque no fim e ao cabo depois fica um bocadinho estranho. Depois é para a transformação, digamos assim. Aqui a zona do antebraço ou cotovelo. Aqui temos assim este ângulo, também está porreiro.
Temos aqui uma rotação de 360 graus, e logo a seguir aqui ao ombro, e aqui a mão dá só para, derivada da transformação, como também sabem, dá para recolher, mas temos que considerar que temos aqui este movimento para a frente e para trás. Aqui na cintura temos aqui a rotação também de 360 graus, bem à vontade. Zona aqui das pernas, levantar aqui este painel e temos isto tudo para a frente. Mostrar-vos assim, é mais bonito assim deste lado. Temos isto tudo assim para a frente, isto também não interfere com nada a nível de articulação. Assim para trás, pronto, aqui já temos agora uma limitação derivada aqui à asa. Aqui chega aqui, bate e já não vai mais. Dá para, a nível também de joelho, também não dá assim muito mais. Também não dá. Temos aqui esta limitação, as asas aqui limitam um bocado a articulação para trás, né? A nível aqui do joelho para a frente ainda dá assim para dar uma joelhada valente, vamos a ver. A nível aqui amplitude, ou as pernas para assim laterais, dá para fazer isto tudo, esparregado ou full Van Damme, bem à vontade. Aqui a nível da zona inferior, agora assim aqui esta zona, temos aqui uma rotação de 360 graus, aqui como podem ver. Aqui roda 360, o joelho já vos mostrei. Aqui a zona do pé, temos aqui uma articulação lateral, assim para um lado e para o outro, roda fixe, temos aqui um bocadinho de ângulo, e para a frente e para trás, aí é que, assim, para trás supostamente vai, para trás vai, como podem ver, vai assim para trás, mas depois para a frente já não vai muito mais para cima. As minhas opiniões finais acerca do Astro Train. O modo vai-vem espacial está bom, aquela parte que eu tinha frisado da parte de trás um bocadinho incompleta, mas ainda assim é um bom vai-vem espacial. O modo comboio está magnífico, parece que foi mesmo retirado do desenho animado, está espetacular mesmo. O modo robô está excelente, parece que foi também retirado do cartoon e do desenho animado, está mesmo maravilhoso. A parte dos braços e das pernas, derivada das asas, tem um bocadinho de limite de articulação, mas ainda assim não é por aí, continuo a dizer que é um Transformer espetacularmente bom e fixe. Temos estes extras todos de muitas armas e desta mochila, que também ao fim e ao cabo para o comboio é mais um atrelado, também traz mais um vagão, e também temos a parte dos pés, aqui como extra também, muitos extras, muito armamento. Temos aqui um Triple Changer espetacular e magnífico, um maravilhoso Transformer que aconselho a terem na vossa coleção. Espero que tenham gostado desta revisão, vou deixar o link aqui em baixo do Instagram e do Facebook para verem o que estou a fazer e o que estou a projetar a fazer em breve no canal do YouTube. Espero que tenham gostado, portanto vou fazer mais, irei fazer mais revisões, em breve virá já mais uma e desde já um muito obrigado a todos, não percam as próximas revisões e vemo-nos em breve, até lá, obrigado.